Boa noite. Deus abençoe a cada um. É bom ver cada um aqui. Que Deus possa nos dar um bom culto esta tarde, né? São nosso culto das 17h30. Que Deus possa abençoar a cada um. E depois, segunda-feira, a partir das 18 horas, você já fica atento que nós postamos esse vídeo do culto do domingo para você assistir também. Então, Deus abençoe você que está assistindo também aí pela internet, pelo Facebook ou pelo YouTube. Compartilhe esse vídeo também, deixe um joinha e também você pode, além de compartilhar e deixar um joinha, deixe um comentário ali para a gente poder ver todos os que estão participando do culto. Nós vamos orar, nós vamos iniciar o nosso culto orando e logo depois nós teremos alguns anúncios. Eu gostaria que, se você tiver algum pedido de oração, se você quiser colocar esse pedido de oração na presença de Deus nesse momento, eu peço por gentileza que você fique de pé e em pé nós vamos orar juntos em favor desses pedidos de oração que você tem. Então, se alguém tiver um pedido de oração, um agradecimento também, seja um pedido de oração pela sua saúde ou saúde de alguém, ou por algum projeto, algum plano que você tem para durante a semana, que Deus possa ouvir as nossas orações. Nós não vamos pegar os pedidos de oração um por um, mas se você se colocar de pé, eu entendo que você tem um pedido de oração. Vamos orar então? Pai amado, nós neste momento agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, porque cada um que se coloca de pé diante do Senhor tem um pedido, tem um agradecimento, tem algo para colocar diante do Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido muito bom. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. E por isso nós temos a confiança de que tudo que estamos falando, fazendo, tudo que estamos propondo, nossos planos, a resposta vem de Ti. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. Por isso, mesmo que a resposta seja negativa para os nossos planos, nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor sempre faz o melhor para nós. Diante do Senhor nós colocamos aqueles que estão precisando de oração por causa da sua saúde, estão debilitados, alguns podem estar com o Covid-19, alguns estão com medo, alguns têm algum tipo de problema psicológico, estão com o coração apertado. Por todos esses pedidos, ó Deus, o Senhor conhece cada um que está aqui, o Senhor conhece cada um que está assistindo pela internet, por isso nós Te louvamos, porque sabemos que o Senhor está olhando por nós e cuidando de nós. Em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, para nos transformar, para nos dar a vida eterna e nos dar a vida em abundância aqui nesta terra, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Eu tenho alguns anúncios para fazer. Por favor, pode pegar minha Bíblia ali para mim? O cartão de anúncios está aqui? Obrigado. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns anúncios para que os irmãos estejam em oração junto comigo. Nós, como os irmãos sabem, nós estamos ainda no período de pandemia. Você que está nos assistindo pela internet, sinta-se à vontade de chegar aos cultos. Nós já estamos realizando cultos presenciais, das 5h30 às 6h30, todos os domingos. Por enquanto, nós não estamos realizando os cultos de oração e nem a escola bíblica dominical, mas em breve, Deus permitindo, e as nossas autoridades já estão, parece que já estão se encaminhando para liberar também o número de pessoas, a movimentação de pessoas. Parece que nós já estamos entrando no período, na faixa verde, 28 dias na amarela, parece que já estamos progredindo. E se Deus quiser, eu peço
continue orando, confiando em Deus. Se Deus quiser, logo, logo nós estaremos na nossa normalidade. Estaremos de volta aos nossos cultos de quinta-feira, escola dominical para as crianças, e muita coisa nós temos a fazer ao Senhor. Então, mas por enquanto nós estamos ainda respeitando todos os protocolos da fase amarela, nós temos a nossa limpeza especial do salão, onde inclusive nós utilizamos um produto, um detergente especial a nível hospitalar, que é borrifado em toda a igreja, para que você venha e se sinta seguro para participar dos cultos. Então, agora com relação às pessoas idosas e as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença pré-existente, a gente aconselha que ainda permaneçam em casa, assistindo os cultos pela internet. Está vendo? Por isso nós estamos tendo todo esse cuidado de gravar os cultos e na segunda-feira postar na internet, tá bom? Mas, se você quiser chegar, chegue com confiança, chegue tranquilo, porque todos os cuidados estão sendo tomados para que a gente tenha total segurança. Máscara, higienização das mãos, álcool em gel disponível em todos os lugares. Nós temos ali o banheiro com o sabonete antibactericida. Então, gostaríamos de ver mais pessoas chegando à igreja. Nós também, para evitar a aglomeração, porque as pessoas fiquem muito perto umas das outras, nós também não estamos tendo aquele período de recolhimento de ofertas. Nós estamos orientando os irmãos que no momento em que você tiver a sua oferta, seu dízimo, sua promessa de fé, coloque ali no gasofilácio ali na porta da igreja. Pode ser antes, durante, depois do culto, mas seja fiel. Para você que está assistindo aí pelo Facebook, esse é um recado para os membros da igreja. Portanto, eu quero desafiar, quero orientar, quero exortar a todos que sejam fiéis nas suas responsabilidades com a igreja. Entregue seus dízimos, cumpra seu voto de promessa de fé, e se Deus colocar no seu coração, oferte também a casa do Senhor. Tá bem? Mais uma vez eu quero dizer que esse é um anúncio exclusivo para os membros da igreja. Tá bem? No mês de missões, nós teremos em novembro, será o nosso mês de missões. Durante todo o mês de novembro, nós teremos os 5 finais de semana, 5 pregadores especiais. Então, desde o dia 1, que é um domingo, até o último dia, todos os domingos, nós teremos um missionário, um dos nossos missionários, pregando aqui na igreja. Então nós teremos como videoconferência. E os outros missionários também já estão enviando pequenos vídeos rápidos, para a gente ouvi-los e também conhecer um pouquinho melhor do campo missionário. A nossa igreja ela sustenta 14 missionários. Nós queremos renovar a nossa promessa pela fé e manter os 14 missionários e, se possível, aumentar o valor que nós apoiamos cada um desses missionários. Então, desde já esteja orando pelo nosso mês de missões e a renovação da nossa promessa pela fé. E também no primeiro domingo, no primeiro sábado, aliás, de dezembro, nós teremos o nosso Jantar das Nações Drive-Thru. Então, já estou preparando os papeizinhos para você levar para casa. Você vai levar para casa quantos você quiser e vai vender quantos você puder, tá bom? Chegue para as pessoas e diga: você quer comprar uma pizza? Você pode retirar lá na igreja no dia, se não me engano, eu não vou dizer o dia que eu estou errado, mas é o primeiro sábado de dezembro. E aí, essas pizzas, essas esfirras, elas vão ser vendidas a preço de custo. Nosso objetivo
Bíblia e um kit evangelístico para cada pessoa que comprar. E a gente vai tirar uma foto com essa pessoa. Eu já encomendei as Bíblias. O pastor Davi Whitmore já entrou em contato comigo, ele vai enviar essas Bíblias para nós. Então a gente vai tentar fazer o nosso melhor, mas isso vai ficar muito, depender muito da motivação dos irmãos. Leve quantos você puder, para poder oferecer para o máximo de pessoas, para que essas pessoas venham retirar a sua pizza, retirar o seu cachorro quente, e ela vai ganhar esses kits, essas Bíblias autografadas, com dedicatória, né? Autografada não dá, tem que ser, senão Jesus teria que, né? Então, com a dedicatória de quem está entregando, e nós vamos presentear essas pessoas, e aí a nossa igreja vai ficar conhecida por pessoas que talvez não sabiam que ela ficava aqui. Talvez no futuro tenham interesse em vir. Nós vamos ter a anotação dos endereços, vamos visitar essas pessoas de novo, vamos mandar convite para essas pessoas. Então, durante um ano que foi tão prejudicado por causa da pandemia, vamos nos preparar nos próximos mês e meio para fazer o melhor para Deus, talvez na nossa primeira e última oportunidade de fazer o trabalho evangelístico na cidade. Então eu peço que vocês estejam orando também pelo Jantar das Nações, pelo mês de missões e por todas as atividades da nossa igreja. Amém? Amém. Deus abençoe. O irmão Sidney vai chegar, vai, junto com o irmão Lucilei, vai nos dirigir o período de louvor. Peço por gentileza, quem puder, coloque-se de pé para que juntos possamos adorar ao Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos, neste momento, adorar o nosso Deus. Amém? Graça e glória ao nosso Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa dele. Amém? Então peço aos irmãos, levante bem a sua voz, cante bem forte. Amém? Glorifique ao nosso Deus mais uma vez essa noite. Nós vamos iniciar cantando o hino A Ele a Glória. Amém? A Ele a glória. Porque somente ao nosso Senhor nós devemos dar honra, dar glória. Amém? Porque dele, por ele, para ele
Amém? Amém. Amém. Somente ao nosso Deus seja toda a honra e toda a glória. Amém? Ainda de pé, se você pode, nós vamos estar cantando o hino Rompendo em Fé. Amém? Cada vez que a nossa fé é provada, Deus ele nos dá a chance de crescer a cada dia. Amém? Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Amém. Amém. Que a nossa fé jamais ela possa ser abalada. Amém? Mas que nós possamos colocar toda ela no nosso Senhor Jesus. Amém? Ainda de pé mais uma vez, irmãos. Nós vamos estar cantando o louvor Oferta de Amor. Amém?
vida oferecida. Se você não puder ficar em pé, pode se sentar, fique à vontade. Amém? Amém, irmãos. Graças a Deus. É bom, mais uma vez eu quero agradecer a presença de cada um. É importante que você esteja no culto. Isso nos motiva, isso nos dá alegria e nos deixa cada vez mais animados para continuar servindo ao Senhor. Eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um dos irmãos e peço que você continue firme, continue servindo a Deus, porque vale a pena servir ao Senhor. Amém? Amém. Hoje as crianças vão receber ali a prancheta também para fazer o desenho, tá bom? Vanessa, você pode entregar a prancheta para as crianças. Hoje nós temos uma mensagem bastante interessante. Nós vamos ouvir uma mensagem sobre o Dia das Crianças. Olha que legal, né? Nós vamos ouvir uma mensagem. Você sabia que amanhã é Dia das Crianças? Amanhã é Dia das Crianças. Inclusive, nós temos aqui em cima, acho que as crianças não tinham visto ainda. Nós temos aqui em cima, aqui na frente, um monte de presente. E no final do culto, as crianças vão poder, será que elas vão aguentar depois de eu falar isso? Elas vão vir aqui escolher um presente para vocês, tá bom? Um presente para si, tá bom? Então você vai sair daqui com um presente do Dia das Crianças. Pode abrir hoje, não precisa esperar amanhã não, tá bom?
que não vieram, o papai vai poder levar, tá bom? Então, para Maria Júlia, para Marissa, quem mais que não chegou ainda ou não está aqui com a gente hoje? A Isabelle, Esther, né? E aí as mamães e as vovós podem vir aqui pegar o presente. As crianças que estão com a gente já vão vir e escolher um também. Eu achei, eu e a Vanessa, nós estávamos escolhendo os presentes, foi muito fácil. Foi só escolher só menina. Aí eu fiquei pensando, quando o Isaac chegar, ele vai ser um príncipe no meio das meninas, né? Primeiro menino no meio das meninas, né? O Isaac está chegando já com a bola toda, né? Príncipe no meio das princesas. Muito bem. Abra a sua Bíblia em Mateus 18. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Se você estiver em casa, você pode acompanhar aí na sua Bíblia também. Mateus 18, versículo 1 diz: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? 2. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não se converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos por estarmos aqui ouvindo a Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe a cada um que está acompanhando esta pregação e que seja realmente uma grande bênção, a graça de Deus sobre a vida daqueles que ouvem. Que a Palavra de Deus venha a mudar os corações, alcançar os necessitados e salvar almas. Em nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Nesse texto de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 4, nós encontramos um texto bem interessante, em que o Senhor Jesus Cristo ele está apaziguando uma discussão entre os próprios apóstolos. E estes estão numa disputa, perguntando: quem vai ser o maioral no reino dos céus? Quem vai ser o grandão? Quem vai ser o bonzão? Quem que vai ser, como o próprio texto diz, né? Chegaram esses discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior dentre nós aqui, dentre os 12? Quem vai ser o subchefe, né, entre nós aqui? Quem que o Senhor elege aqui como aquele que vai ser o supervisor, né, o feitor lá no céu? O Senhor Jesus olhou aquilo e disse que ele, no meio daquele monte de gente, chamou uma criança. Falei que nós vamos falar uma mensagem sobre o Dia das Crianças, e foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele viu uma criança, um menino, e chamou aquele menino: vem cá, vem aqui. Colocou o menino no meio daqueles homens e falou: vocês precisam, na verdade, ser como uma criança. Vocês precisam ser como este menino. Se vocês não forem como este menino, se vocês não se converterem, Jesus falando para os discípulos, vocês não entram no reino dos céus. Nem entrar, vocês estão disputando para ver quem é que vai ser o maioral, mas nem entrar vocês vão, se não houver conversão. O Senhor Jesus ele sempre usou esses temas, essas formas de falar como parábolas. Parábola é uma frase ou uma história do cotidiano com uma aplicação espiritual. O Senhor Jesus ele usava comparações, como ele fez com esse próprio menino. Ele usava de ilustrações, contando alguma história, como os pregadores hoje em dia, quando contam uma história da sua própria vida, ou alguma história que leu ou que ouviu falar. Então estas histórias ou estas analogias, essas comparações, sempre são muito usadas para
mensagem. Quanta coisa nós podemos aprender com estas ilustrações e quantas coisas nós podemos aprender com cada uma destas formas que o Senhor Jesus usava. Lembra, por exemplo, quando ele falou das flores do campo? Se vocês estão vendo essas flores, elas não se preocupam com o dia de amanhã. Se Deus cuida delas, Ele vai cuidar de vocês. Quando, no Antigo Testamento mesmo, em Provérbios, fala sobre as formigas, para que nós pudéssemos ter uma lição para aqueles que são preguiçosos. Vai ter com a formiga preguiçoso. O Senhor Jesus, Ele usou as plantações que estavam prestes a ter a sua colheita, dizendo: olhem para os campos brancos, para a ceifa. Aprendam a perceber os tempos e a necessidade da colheita. E o Senhor também, Ele usa o semeador para mostrar a eficácia da pregação da palavra de Deus, fazendo aquela comparação com a semente, o caminho, o coração do homem. E aqui Ele usa então uma criança. Em Mateus 18, versículo 3, diz: e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu gostaria de deixar aqui pelo menos 4 formas de nós sermos abençoados hoje com essa comparação. 4 ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo deixa a nós usando uma criança. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, Ele diz: se não vos fizerdes como esse menino. Aqui o Senhor, Ele destaca que é necessário humildade. Seria necessário àqueles discípulos que no versículo 1, eles estavam disputando para saber quem era o melhor, o maior. O Senhor Jesus Cristo, Ele mostra um outro caminho. Ele mostra o caminho da conversão. Ele diz que o caminho para o céu passa pela humildade, mostrando que a atitude orgulhosa que eles estavam tendo era uma atitude de fruto contrário a alguém que era convertido. Eles precisavam de humildade para reconhecer os seus pecados. Não é esse o primeiro caminho para você ir para o céu? Você reconhecer que é um pecador perdido, você reconhecer os seus pecados, reconhecer que necessita de um Salvador. E para isso é necessário que você tenha humildade. Uma das barreiras para que a pessoa ela não aceite Jesus é ela achar que não precisa de um Salvador. Isso é baseado no orgulho, na autossuficiência. Crianças, elas não são orgulhosas. Todas as crianças nascem sem preconceito. Elas brincam com qualquer criança. Eu vi uma vez uma menininha que eu conheço, eu não falo o nome para não ficar envergonhada, mas ela tem uma facilidade para fazer amizade. Eu, pastor, evangelista, que preciso conversar com as pessoas, às vezes fico acanhado de chegar em alguém como ela chega. Chegou assim, viu, já foi direto e falou assim: oi, meu nome é Daniela, posso brincar com você? Quer brincar comigo? Numa facilidade. Sabe o que a menina fez? Pode, meu nome é tal, pode, vamos brincar. E elas entraram no brinquedão ali no McDonald's. Viraram melhores amigas. Como que nós poderíamos ser assim? Sabe, o filho do patrão e o filho do empregado, cor, raça, credo, religião. Sabe, a criança, ela não tem preconceito. A criança é um livro em branco. É um livro que você vai escrevendo, imprimindo coisas boas e coisas ruins. Infelizmente, nesse livro são impressos mais coisas ruins do que boas, porque nós vivemos em um mundo mau. E aí essas crianças, elas vão
conforme crescem, aprendendo a odiar, a invejar, a ter mágoa, a serem orgulhosas. E essa foi a lição do texto inicial. Jesus ele queria ensinar aos seus discípulos humildade. Havia uma contenda entre eles, uma discórdia para saber quem seria o maior, o melhor, o maioral no reino de Jesus. E ainda em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6, 1 Pedro 5, versículos 5 e 6 diz assim: semelhantemente, vós jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sejam todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Voltando à comparação que Jesus Cristo fez, surge a pergunta para a mensagem de hoje. Ele diz: vocês precisam ser como uma criança, se não vos fizerdes como este menino. E a pergunta é: como são as crianças? Como que nós deveríamos ser então como as crianças, se nós precisamos ser como crianças? Então, em primeiro lugar, você precisa ver que as crianças elas são humildes. Em segundo lugar, as crianças elas são confiantes. Sabe, uma vez eu estava brincando com uma criança, né, lá em casa, e eu não vou citar nomes, né, aí eu estava brincando com ela, e aí eu estava sentado no sofá, não sei se já aconteceu com você, estava sentado no sofá, aliás, estava sentado no chão na frente do sofá e ela brincando no sofá. Eu falei: pula! De repente ela, eu peguei, fui catando, rolando assim, ainda bem que a mãe dela não viu. Mas eu falei: pula, mas ela pulou na hora. Ela nem pensou meia vez para pular. Eu não falei para pular? O que ela iria fazer então? Iria calcular a distância, iria perguntar: você vai me pegar mesmo? Tinha 1 ano, 2 anos de idade, 3 anos, eu não lembro direito, mas era bem pequenininha. O que ela fez? Imediatamente, no momento em que o pai disse pula, ela pulou, ela estava em pé nas costas do sofá, agora eu estou lembrando, ela pulou de lá de cima. Olha que doidura, que inconsequência. Se você chega e fala para sua filha: pula, ela pula na hora, ela fez o que você mandou. Então, para as crianças, os pais, eles exercem um sentimento de confiança. Eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe. E para as crianças, os pais, eles são os melhores. As crianças, elas têm essa visão do pai e da mãe como o seu herói, o seu porto seguro, o melhor. Meu pai é o melhor motorista, melhor profissional, minha mãe é a melhor cozinheira, meu pai é o melhor jogador de futebol, meu pai é o melhor técnico de informática do mundo, ele é o melhor eletricista, o melhor encanador, ele é o melhor em tudo. Se você digitar lá o melhor homem do mundo no Google, vai sair a foto de meu pai. As crianças, elas têm essa visão dos pais. Não existe ninguém no mundo melhor do que o papai e a mamãe. Pelo menos, pelo que eu sei, até os 7 anos. Até os 6 anos, mais ou menos, né? Pelo menos é o que eu estou vendo nos últimos testes para cá. Os filhos, quando eles são pequenos, eles confiam no seu pai, na sua mãe, incondicionalmente. Tem uma historinha, uma ilustração, que conta que o avião, ele estava passando por uma... como fala? Turbulência. E todos os
passageiros estavam apertando o cinto, caíram as máscaras, eles estavam gritando desesperados, e o avião estava balançando demais, e as pessoas, tinha muita gente chorando, muita gente em desespero, né? Era uma turbulência muito forte, e tinha uma criança que estava ali com um papelzinho na mão, desenhando. Primeiro desenho, você vai desenhar, faz sinal assim para me lembrar, o papai herói. Vai colocar o papai numa roupa de super-herói, ok? Você confia no seu pai porque ele é o cara, né? E voltando para o avião, a turbulência era muito forte, essa criança desenhando ali com seus giz de cera, e alguém perguntou, mas você não está com medo? Você está tão tranquila, você está tão em paz, por quê, né? O avião está balançando tanto, você não tem medo? Aí a criança olhou para a moça do lado e disse assim, não tenho medo, porque o piloto é meu pai. O piloto é o meu pai. Então quantas vezes nós estamos em desespero na vida, e a única coisa que nós precisamos é, como uma criança, confiar no Pai, confiar em Deus. Ele é o piloto das nossas vidas. Em Mateus capítulo 6, no versículo 25, a palavra de Deus ela diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Essa confiança, como que de uma criança, é a confiança que nos traz paz ao coração. Meu Pai está no controle de tudo. É o meu Pai que cuida de mim. Sabe, sem desespero, sem angústia, sem medo, sem depressão. Por isso, a coisa que o medo, o desespero, a falta de fé, é uma coisa que se aprende com o passar dos anos. Naturalmente, as crianças, elas confiam incondicionalmente. Desespero, tristeza, angústia, amargura, é coisa de adulto. Nós sabemos que hoje em dia, essas doenças psicológicas, elas aparecem cada vez mais cedo. Mas da mesma forma que uma criança chora, nós também podemos encontrar conforto nos braços dos nossos pais, nos braços da mamãe. Não diz o Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós ainda podemos, como uma criança que no meio da noite acorda, assustada, chorando muito, com medo, e o pai ou a mãe entra no quarto e diz: filha, eu estou aqui, fica calma, fica em paz, eu estou aqui para te proteger. E aquela criança, minutos depois, ela dorme tranquilamente. Em terceiro lugar, as crianças, elas não são falsas. Tem muito disso na internet, né? Todo mundo fala que todo mundo é falso. Tem um negócio... você sabe o que é diplomacia? Diplomacia, os políticos sabem muito bem o que é diplomacia. É mais ou menos quando uma pessoa ela não fala muito daquilo que é verdade, tudo por uma questão de manter as aparências, o equilíbrio, adular a outra pessoa. Então o diplomata ele tem que manter as coisas equilibradas, paz entre as partes. Então, se você, por exemplo, for chamado a ser um diplomata, você vai tentar fazer, talvez, as pazes entre duas partes que estejam em briga. Então, o diplomata vai lá e ele mantém boas relações no país em que ele está representando o seu país. Então, muitas vezes os diplomatas, eles não podem ser sinceros. Não é verdade? Já pensou o diplomata sendo totalmente franco com a China? Né? O
diplomata americano, sendo totalmente, às vezes, eles até, numa conversa, a pessoa chega para a outra e fala assim: olha, nós estamos conversando aqui, eu e você, estamos só nós dois, posso ser sincero? Mas você não está sendo desde a hora que nós começamos a conversar? Você vai começar a ser sincero? Então até agora você mentiu, você me enganou, você não estava sendo sincero? Sabe, na vida cristã, nós precisamos ser sinceros o tempo todo, como uma criança. Você percebe que as crianças, elas são sinceras o tempo todo? Ela não vai tentar te adular, ela não vai tentar te enganar. Isso, para nós, adultos, vai causar muitos problemas, não vai? Ser sincero o tempo todo, ser honesto o tempo todo. Mas tem uma frase interessante que diz: é melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira. Crianças, elas, com o passar do tempo que elas aprendem a mentir. Por exemplo, falando em falsidade, em desonestidade, você já comprou um produto falsificado? Uma vez eu comprei um sapatênis na 25 de março e ele durou, paguei acho que 50, um sapatênis na 25 de março, São Paulo. Estava passando, via um monte ali no lençol do chão, mas quanto custa? R$50. Comprei, eu queria comprar uns 3, uns 4, né? Eu comprei um só. Irmãos, ele durou um dia inteirinho. Foi 24 horas certinho ele durou. Foi assim, como você compra uma coisa falsificada. Aquilo, a princípio, parece que você está levando vantagem, a princípio parece um bom negócio, a princípio parece uma boa diplomacia, mas depois vai ter consequências com os seus relacionamentos, porque as mentiras vêm sempre à tona. Vai acontecer que você terá problemas espirituais, porque Deus não compactua com falsidade, mentira e desonestidade. Sabe, o cristão, ele não pode ser falsificado, ele precisa ser honesto em tudo que ele fizer e falar, até para vender um carro, né? O carro está quase fundindo o motor, mas é filé, né? Pode comprar. Não, seja honesto, mesmo que isso cause danos a você. Já viu, por exemplo, quando você, eu não sei se você já foi almoçar ou jantar na casa de alguém e levou seus filhos, ou tinha alguma criança pequena, e aí sabe aquela vez que você cozinhou e você pôs sal, e aí você esqueceu se você pôs sal, e você pôs sal de novo, e aí você pede para alguém ir lá baixar o fogo, e essa pessoa tem a ideia, eu acho que ela não pôs sal, e põe mais sal, e a pessoa vai e serve, e você come. Passa pela sua cabeça: essa irmã está querendo me matar pela pressão alta. Passa pela cabeça da gente. E aí pergunta: gostou? Quer mais? E aí quando pergunta para a criança, aí você: estava uma delícia, estava muito bom, estava muito gostoso, estava uma... Não, eu estou cheio, né? Eu estou bebendo água, né? Eu estou bem. E aí pergunta para a criança: e você, bebê? E você, bem? Você quer? Você gostou? Você quer mais? E a criança fala: não gostei, estava muito ruim, eu não quero. Crianças, elas são assim. E para a gente, o segundo desenho das crianças, você vai desenhar um cachorro bem bonito. Um cachorro bem bonito. Um labrador, gosto de labrador. Ou um pastor alemão. Por quê? Porque eu me lembrei de uma história em que a família estava no restaurante e aí o pai ficou com vergonha de pedir para embrulhar a comida que sobrou. E aí ele falou, né? Anderson, embrulha para mim levar para o cachorro. A criança do lado, mas ela ficou tão feliz. Viva, legal, meu pai vai comprar um cachorro. Eles não tinham cachorro. As crianças, elas são sinceras, são honestas. Seja sincero, seja honesto, seja confiante.
Em quarto lugar, crianças, elas são amorosas. Naturalmente, as crianças, elas precisam de carinho, de amor, de abraço, de beijo. Para uma criança, o mais importante dos pais é o beijo e o abraço dos pais. É muito mais importante. Tem uma fase na vida da criança que ela não se importa com nada que você compre, somente a presença do pai e da mãe. E isso é o máximo. Igualmente comparando, somos filhos de Deus. Um Deus que nos ama. E de tudo que Deus pode nos dar, nos presentear, o amor dele é o que mais importa. E quando você pensar, eu vou querer de Deus um carro, uma casa, uma roupa nova, um marido, e não sei o que, você não entendeu nada quando Jesus disse: seja como uma criança, que o amor do Pai me é suficiente. Em 1 João capítulo 3, verso 1, vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Sabe, meus irmãos, o amor ele é inato às crianças. E no terceiro desenho você vai desenhar um coração bem bonito. Tá? Um coração bem bonito. O amor é inato às crianças. O ódio não. O ódio ele é aprendido. Quando as crianças, por exemplo, brigam, no dia seguinte elas já estão brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, isso já não acontece mais. Começa-se a ser cada vez mais difícil o perdão. Eu termino essa mensagem, meus irmãos, que dia 12, dia das crianças, que você possa meditar nesse texto que o Senhor Jesus Cristo disse que nós precisamos ser como uma criança, e que você seja incentivado a ser mais confiante, confie mais em Deus, que você possa ser mais honesto, não seja falso. Isso não é fruto de uma vida cristã. Que você, em terceiro, possa amar mais ao Pai Celestial, e que acima de tudo isso seja o suficiente, o amor de Deus, e que você possa perdoar. No texto de Mateus 18, versículo de 1 a 4, o Senhor ele ainda usa uma última palavra, e eu quero que as crianças, o último desenho vai ser de uma pessoa ajoelhada. Por quê? Porque esse ato de ajoelhar, ele nos lembra a humildade, nos lembra a nossa posição diante de Deus. Dobrarmos os nossos joelhos simboliza também quem somos nós e quem é Deus. E no momento em que você reconhecer as tuas falhas, os teus pecados, as tuas falsidades, tudo aquilo que Deus odeia que você faz, tudo aquilo que Deus mandou você fazer e você se recusa, e que isso é chamado de pecado, você vai pedir perdão a Ele. Você vai, como diz no texto, se converter, viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida parecida como a de uma criança. Que Deus abençoe a todos. Pai amado, nós agradecemos por termos vindo, e na semana que vem, aqueles que não vieram possam ter o desejo de vir também. Agradeço a Deus pela vida daqueles que estão acompanhando pela internet, que a graça de Deus esteja sobre todos, e que logo, Senhor, nós estejamos com os cultos normalizados. Oro a Deus pela vida, se há alguém assistindo esse culto que ainda não é convertido, salva almas, converte os crentes, para que possamos dar frutos de salvação. Em nome de Jesus, e nós oramos pelas crianças, e que o dia das crianças sirva para que as crianças sejam criadas na presença de Deus, os nossos filhos e filhas, e que nós, como adultos, lembremos dos
os ensinamentos de Cristo, que devemos, para entrar no reino dos céus, nos converter, receber Cristo, aceitar Jesus e viver uma vida como uma criança. Obrigado pelos princípios deixados aqui nesta mensagem hoje, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a nossa doce comunhão como igreja, por causa do Espírito Santo, estejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser.